Semana passada eu comecei a ver milagres. Semana passada eu orei por uma pessoa que disse para mim: eu tô com um problema muito sério. Era um problema enorme. E eu orei por ela. E ela vai dar o testemunho. Eu não vou contar. Eu orei domingo. Na quarta, a pessoa me mandou mensagem: pastor, o milagre aconteceu. Esse é um milagre enorme. Ela vai contar o testemunho. Deus está movendo. Porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele nunca muda. Ele é o mesmo. Eu comecei semana passada uma série sobre a fé sobrenatural. Quem foi abençoado? E hoje eu vou te dar a segunda mensagem. Se você não ouviu a primeira parte, por favor, vai para o nosso YouTube e ouça. E hoje a mensagem é: a fé que recebe o que a graça já liberou. Nessa série, Deus está abrindo os nossos olhos para ver o invisível, crer no impossível e viver o sobrenatural. E você vai falar: por que, pastor, eu preciso viver no sobrenatural? Porque se você fala só palavras, as pessoas não vão crer. Mas quando eles verem o poder de Deus na sua vida, eles vão crer. E o evangelho nunca mudou. Jesus pregou o evangelho, mas as pessoas viam milagres. Os apóstolos pregavam o evangelho, mas eles viviam uma vida sobrenatural. E Deus vai mover na sua vida, não só para te abençoar, porque você é como uma vitrine de Deus que mostra a glória dele. E as pessoas virão a Deus porque eles vão olhar para a sua vida. Palavras não são somente importantes. Às vezes a gente fala muito, mas nossa vida tem que ser uma manifestação da glória de Deus. Jesus não falava muito. Os apóstolos também não ficavam falando. E vocês já ouviram muitos testemunhos. Eu não falo, eu não fico só falando. O poder de Deus já trabalhou pela graça dele na minha vida. Então a fé que recebe o que a graça já liberou. E hoje nós vamos olhar para algumas verdades importantes e fatos sobre fé que muitos cristãos às vezes não creem, e se às vezes eles acreditam, às vezes eles não estão pondo em prática. Algumas pessoas creem, mas eles não aplicam na vida deles. E é muito importante que a Bíblia, porque a Bíblia não fala sem fé é difícil agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível. Não é difícil, não é duro, é impossível. Eu quero te falar, se você quer agradar a Deus, você tem que ser um pouco doido. Você não pode ter
Você não pode ser normal. Ninguém vai crer em você se você andar numa vida natural. Então, o estilo de vida que agrada a Deus não é simplesmente um estilo religioso. As pessoas não vão vir à igreja porque você vem aqui todo domingo. As pessoas não vão vir aqui. Eu vou na igreja todo domingo. Não é isso que a gente está ensinando. É sobre um estilo de vida de fé. Eu falei para você que o justo viverá pela fé, em Abacuque, em Hebreus. Então, o justo viverá pela fé. Não é só ter fé, mas viver pela. Tem pessoas que têm, mas não vivem por isso. Você tem que andar pela fé, tem que viver. Não é só ter isso. Na semana passada, a gente aprendeu algo muito importante. Eu vou repetir hoje de novo. Milagres não são para quem merece. Algumas pessoas falam, eu não mereço. Quem falou que você tem que merecer um milagre? Milagres não são para quem precisa. Muitas pessoas precisam de milagre. Não é porque você precisa que você vai receber. Milagres não são para aqueles que estão sentindo desesperados. Milagres são para aqueles que creem. Então, milagre é para quem crê. São para aqueles que creem. Como que você pode receber? Então, fé é a mão que se estende e recebe aquilo que a graça de Deus já providenciou. Então, a fé é como se ela tivesse uma mão. E ela é a mão que se estende. Deus providencia. A graça provê e a fé recebe. A graça fornece e a fé recebe. Você poderia falar assim: fé é a chave que abre a porta para toda a provisão de Deus. Fé é a provisão. Nós fomos abençoados com todas as coisas que vieram dos celestiais. Mas como que você alcança? Como que abre a porta para você ter fé? Fé é a chave que abre a porta para toda a provisão. E é pela fé que acessamos aquilo que Deus já preparou para o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, família e tudo o que você precisa. Porque fé vai trabalhar em todas as áreas da sua vida. E sem fé, desculpa falar isso. Você não pode agradar a Deus se você não tiver essa fé. Algumas pessoas falam: pastor, eu não quero incomodar a Deus. Ele está sempre tão ocupado com tantas coisas. Tantas pessoas pedindo tantas coisas. Não seja tolo. Não me importa se você tiver dor no seu dedinho. Isso é só uma dorzinha de cabeça ou um problema pequeno. O Senhor, Ele quer te abençoar. Deus quer mover em coisas pequenas. Fala, não querem. Deus ama quando você o chama, quando você incomoda.
Uma vez Jesus estava andando. Umas pessoas vieram atrás de Jesus. Eu vou tocar e eu sei. Quando eu tocar, eu serei curado. Eles não foram curados por causa da fé de Jesus. Porque a mulher teve fé e ela tocou nele. Eu te digo isso de novo. Presta atenção. Todos os milagres que Deus vai liberar na sua vida não é por sua causa. É para manifestar a glória de Deus para outros. Vocês estão me entendendo? Se você só fica pregando palavras, as pessoas não vão crer. Mas quando você prega o evangelho, que é o poder de Deus, as pessoas vão crer. Tudo que Deus provê, Ele proveu através da graça e que a gente alcança pela fé. Muitos cristãos, eles querem algo de Deus, mas eles não têm a chave ou não sabem como usar essa chave. Ou às vezes eles não têm, ou se têm, não estão usando ela. E fé é a chave. E eu gostaria de te ajudar hoje nesse ensinamento. Como usar essa chave? E eu vou te ensinar algumas verdades que todo cristão, todo crente precisa saber como usá-la. Primeiro ponto é: Deus deu a cada crente uma medida de fé. Você pode repetir comigo? Deus deu a cada crente uma medida de fé. De novo. Deus deu a cada crente uma medida de fé. Deus deu a cada crente uma medida de fé. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Deus te deu uma medida de fé. Fala pro outro lado: Deus te deu uma medida de fé. Quem aqui crê em Jesus? Diga amém. Se você crê, você tem fé. Se você crê em Jesus, você tem fé. E aí você recebeu uma medida de fé. Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. E você tem essa fé, então. Vamos ler Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Pela graça que me foi dada, diga cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Presta atenção. No final fala assim, a Bíblia diz que segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um. Não está falando que Deus deu fé para alguém especial. Não fala que Deus fé para pastores ou para líderes. Não fala para algumas pessoas escolhidas. A Bíblia diz: Deus distribuiu uma medida de fé para cada um de nós. E o que isso significa? Ninguém ficou sem. Ninguém. Todos recebemos. Quando Deus distribuiu fé para os membros do corpo de Cristo, você não foi excluído. Fala para a pessoa do seu lado: você não foi excluído. Se você pertence a Jesus, você tem fé.
Se você pertence a Jesus, você tem fé. E essa fé está em você. Veio com salvação. Quando você foi salvo, você crê em Jesus, essa fé veio através da salvação. Quando nascemos de novo e entramos no reino de Deus, Deus plantou uma medida de fé nos nossos corações. Presta atenção no que eu vou falar. Se você crê em Jesus, essa fé já está dentro de você. Você pode dizer amém? Então você já tem fé para começar. Você já tem fé para obedecer a Deus. Você já tem fé para andar os primeiros passos da vida cristã. E no chamado que Deus te chamou. Deus já te deu fé. Quando você creu nele. Talvez você fale assim, eu não tenho fé. Você tem fé no seu coração. E você vai ser usado por Deus. Deus vai te usar. Então o problema não é se você tem fé ou não, mas é se você está melhorando e crescendo a fé que Deus já te deu. O problema não é se você já tem, mas você está fazendo essa fé crescer, a fé que você já recebeu. Então o primeiro ponto é: Deus nos deu a todos nós uma medida de fé. Todo crente tem uma medida de fé. E o ponto 2 é: a fé pode crescer, pode aumentar. Deus nos deu uma medida de fé. Ele não te deu uma grande fé, uma medida de fé. Mas a fé pode crescer. E é sua responsabilidade desenvolver essa fé que Deus já te deu. É sua responsabilidade. 2 Tessalonicenses 1:3. Vamos ler todos juntos. Um texto muito importante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, porque a sua fé cresceu mais e mais. E o vosso amor, mútuo amor de uns para os outros, vai aumentando. Então esse verso nos mostra que a nossa fé pode crescer. E o apóstolo Paulo disse para os irmãos: a sua fé tem crescido. E como crentes maduros, duas coisas têm que crescer na nossa vida. Quais são as duas coisas? A sua fé e o amor por um ao outro. Essa igreja lá de Tessalônica, ela era um exemplo, porque a fé deles estava crescendo e o amor por uns aos outros também. Mas aqui tem um ponto muito importante. E um princípio que eu quero compartilhar com você. Presta atenção. Se o seu amor por Deus cresce e o seu amor não cresce, a sua fé vai se estagnar. Algumas pessoas vão falar assim: pastor, eu tenho fé forte, mas minha fé não funciona. E eu quero te perguntar:
E como que é o seu amor por seus irmãos e irmãs? Você dá valor à comunhão, à comunhão com a igreja? Quando o seu amor, quando você ama estar junto com pessoas, e o seu amor cresce, o seu amor por Deus cresce e a sua fé aumenta. Muitas pessoas falam, eu amo a Deus. As pessoas falam, eu amo a Deus. Como você pode falar que ama a Deus e não ama a pessoa que você vê? Você ama a Deus que você não vê e não ama a pessoa do seu lado. A Bíblia diz que isso é uma mentira. Se você não gosta de estar junto com pessoas, a sua fé tem problema. É o que sua Bíblia está falando nesse texto. Deus quer que a nossa fé cresça, assim como o nosso amor por irmãos e irmãs tem crescido. Amém? Eu vou falar hoje sobre fé, não vou falar de amor um pelos outros. Hoje é nosso dia de falar sobre fé. E Deus, Ele se agrada quando a nossa fé cresce de maneira forte. Então, como que a fé cresce? Como a fé cresce? Quando ela é alimentada pela palavra de Deus. A fé cresce quando ela é alimentada pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, fé vem pelo ouvir. A fé então vem pelo ouvir, mas ela se enfraquece quando deixamos de ouvir. Pense agora no que estamos fazendo. O que você está fazendo agora? Você está ouvindo a palavra de Deus. Como está a sua fé? Está crescendo, eu sei que está crescendo. Porque você não está lendo, assistindo desenho, você não está no seu celular, ou no Instagram, ou no Twitter, ou você não está perdendo seu tempo, você está ouvindo a palavra e sua fé cresce. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida. Basicamente, a fé cresce quando a gente faz 3 coisas. Então, quais são as 3 coisas que temos que fazer? Primeiro, vir à igreja. Quando você vem à igreja, sua fé cresce. Porque aqui é onde a palavra de Deus é ensinada. Quando você vai, segundo ponto, quando você vai no life group ou no grupo caseiro, lá você ouve a palavra de Deus. Queridos, eu leio essa mesma Bíblia por 42 anos. Leio de novo, de capa a capa, capa a capa. Eu não sei falar nada sem usar a Bíblia, porque a Bíblia está dentro de mim. E é a mesma Bíblia. Por isso que no grupo, na Life Group, a gente compartilha a palavra de novo. A gente deveria ensinar muito mais, a semana inteira. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Sua fé vai crescer. Então, ela cresce quando você vem à igreja, participa do Life Group e quando você lê a palavra, quando você tira tempo para a palavra. Mas fé, ela enfraquece quando a gente se distancia da vida da igreja, do Life Group e da palavra de Deus.
sua fé será fraca e fraca e não vai funcionar por causa disso. Tem um princípio muito importante. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé. O que eu disse? A palavra de Deus é o alimento da nossa fé. Assim como o corpo precisa de comida para crescer, a fé precisa da palavra de Deus para crescer. E a fé, ela funciona pelo amor. Então, como que a fé funciona? Por amor. Se você não ama, a fé não funciona. A fé, ela precisa da palavra de Deus. Nunca se esqueça disso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se exponha. Para desperdiçar tempo assistindo vídeos pequenininhos, assistindo coisas que não dão coisas. Não. Vá para a palavra, gaste tempo com esse livro. Não abra só. Vamos ver que Deus vai falar comigo. Deus, eu abri no meio de Novo Testamento, Deus não quer falar nada comigo. Vamos ver que Deus vai falar comigo. Abre de novo. Abriu entre o meio. Acho que Deus não quer falar comigo hoje. Não é assim. Não abra assim. Vamos ver que Deus vai falar. E aí ele falou: eu vou tirar minha vida, eu vou suicidar. Comece a ler. Capítulo, por exemplo, comece Mateus capítulo 1 e termina capítulo do 28. Vai Marcos 1 e vai até o final. Leia o livro todo. Se você for no cinema e tem lá você vai assistir um filme. Depois de 1 hora, você entra na sala e assiste 1 minuto do filme. Você pode sair e falar: que filme maravilhoso. Claro que não. Por que você faz isso com a Bíblia? Você vai e pega só um pedacinho. Pega um grãozinho de arroz. E come. Estou forte. A palavra de Deus é um alimento para sua fé. Fala para a pessoa do seu lado. A palavra de Deus é alimento da sua fé. Primeiro ponto. Repita comigo. Deus nos deu, todo cristão, uma medida de fé. Segundo, fé pode crescer. Terceiro ponto. Você precisa agir de acordo com sua fé. A fé cresce quando a gente ouve a palavra e também quando você age em cima dela. Por exemplo, pensa nos músculos do seu corpo. Olha aqui como eu sou fortão. Você pode ver? Não, você não pode. Eu não tenho tanto músculo aqui. Mas tem algumas pessoas aqui. Colin. Acho que ele é o mais fortão que tem aqui. Ele está aprendendo a palavra de Deus. A família. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Estou fazendo discipulado com eles. Estamos ensinando a palavra de Deus para eles. E eles prepararam um banquete para mim semana passada. Mas a questão é, ele é fortão, não é? Por que ele tem músculos? Por quê?
Não é porque ele está lendo a Bíblia. It's not because the whole day reading the Bible and then his muscles. Aí os músculos cresceram, não é por causa disso. But everyone has muscles Todos nós temos músculos, não temos? in your body. What muscles need to grow? O que precisa para os músculos crescer? Protein. A gente precisa da proteína. Protein. Se você não comer proteína, No muscles. você não vai ter músculos. Okay, you go and you eat a lot of. Você vai comer um monte de proteína. You eat a whole chicken, Come uma galinha, 10 eggs, um monte de ovo. then you look to your E você olha assim, você vai ficar gordo. Não vai ficar forte. because you need to eat Você precisa comer proteína, mas você precisa fazer exercício. start acting. Quando você começa a agir, a proteína vai começar a crescer seu músculo. Você fica forte. The point, my E aí é o ponto, queridos. you come to the church. Você vem à igreja. You know what? I'm giving food to you. Eu te dou comida. I receive a lot of protein. Você está ganhando um monte de proteína. Você está ganhando? Eu tô vendo. And you receive a lot of Você food. está ganhando comida. But maybe you are not going to develop. Mas talvez você não está desenvolvendo o músculo espiritual. Como que o músculo espiritual pode ser desenvolvido? Exercise. Agindo, exercitando a fé. Or some Christians Alguns cristãos, only hearing eles só ouvem a palavra de Deus. the whole day. Eles ouvem, 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 ouvem You're gonna die listening. e vão morrer ouvindo a palavra Experience e não vão experimentar milagres. Por quê? only listening. Você só escuta, escuta, mas você não age, não faz algo. Faith must be. Então, a fé, ela precisa ser praticada. You must take steps. Você precisa tomar passos de fé. Did you listen? Você me ouviu? You should take Você steps. precisa tomar passos de fé na sua vida. You must use your faith. Você precisa usar sua fé. Fé que Deus te deu. Deus te deu fé. Use it. E você precisa usar. Challenge you E today. eu quero te desafiar. Trust God for something Confie em Deus para algo. Confie. and start using E comece a usar a sua fé. to act in E accordance comece a agir de acordo com isso. you are. Comece onde você está. Take a promise. Tome posse de uma promessa da palavra de Deus. Begin to act E comece a agir em cima dessa exercising promessa. E exercite a sua fé. and watch it will grow. E veja que isso vai crescer. Start small Comece pequeno. and your faith will grow. E tua fé vai crescer. I remember Eu me lembro, when I was in the beginning of the church, no começo da minha fé, people started calling me as pessoas me chamavam headache killer. o matador de dor de cabeça. I was new in my faith. Eu era pequena na minha fé e um dia eu estava na igreja e uma irmã chegou para mim. Eu tô Wasn't passing. eu era jovem. I have a strong Eu tô com dor de cabeça. Then I looked at her and said, Eu olhei para ela. pray for you? Posso orar por você? Yes, please. Sim, por favor. Minha cabeça está doendo. Eu orei por ela. And then she said, wow, I'm healed. Eu falei, fui curada. After I was worshiping God in Eu estava adorando a Deus no. Aí chegou outra irmã. Márcio, você pode orar por mim? yes, no problem. Não tem problema. Qual que é o seu... Dor de cabeça. Orei por ela. Wow, I was healed. Foi curada. At the end of the worship, No final, o outro veio. she told me, I don't know why woman has a lot of headache. Não sei porque mulher tem tanta dor de cabeça. But and then in that service I prayed for Aí tem que eu orei por women. 4 mulheres All of them were e healed. todas foram curadas. E aí espalhou na igreja. Headache. Se você tem dor de cabeça, não toma remédio, vai pro Márcio. It was the beginning of my faith. Mas foi no comecinho da minha fé. I was praying for small things.
Eu orava por coisas pequenas, dor de cabeça. Something very big. Não era algo grande, mas comece grande, pequeno e cresça. And we can use our faith in different areas. Podemos usar nossa fé de maneira em diferentes áreas, mas temos que usar. Problem in relationship. Talvez você tenha problema em relacionamento. People that have relationship Tem pessoas que têm problemas em relacionamentos. Como você vai resolver? by faith. Pela fé. Yeah, by faith. Say, by faith I'm going to solve that problem. Eu vou resolver esse problema. I'm not going to have a problem with no one. Eu não vou ter problema com as pessoas pela fé. Deus vai me ajudar. Eu não vou ter problema pela fé. Vou pôr em prática. Do you have a health problem? Tem problema de saúde? Começa a declarar: Deus vai me curar. It was provided by grace. Foi provido pela graça, mas recebemos pela fé. In provision. Then maybe we're going to say, no, Talvez provision, money. dinheiro Deus não vai prover. É? When Peter had to pay the tax, Quando Pedro precisou pagar a taxa, o que Jesus falou para ele? I'm saying to some people here, don't stop fishing. Jesus said to people, go Jesus falou para Pedro: vai pescar. Para alguns eu tenho que falar: para de pescar. to Peter, go. Mas Jesus falou para Pedro: vai lá, pega um peixe e o primeiro peixe que você pegar vai ter dinheiro lá. How it works, but Como que isso funciona? Pela fé. when you believe, you act. Quando você crê, você age. Você está me entendendo? Believe, you act. Você age com fé. Algumas pessoas não veem milagre, sabe por quê? I don't know if it's going to work. E eu não sei se vai funcionar se eu orar And nothing happens. e nada acontecer. It's not my problem. Não é meu problema. Not my problem. Jesus said for me, Jesus falou. pray for the one. Jesus falou: ora, ponha sua mão sobre os enfermos. Eu não tenho controle All the circumstances. das circunstâncias, mas eu tenho que ser obediente. I need to confess to you. Eu tenho que confessar. Não foi todas as pessoas que eu orei que foram curados, mas muitas foram. Because depend of the faith of them. Depende da fé da pessoa também. Não é só a minha fé, mas eu tenho que ser obediente. Then faith is always being required. Então a fé sempre é necessária Then obeying God requires faith. e obedecer a Deus, nós precisamos da nossa fé. First point, Então, primeiro ponto, God gave. Deus nos deu. First point, God gave Deus nos deu every believer a measure of uma medida de fé. second, Segundo ponto, our faith can grow. a nossa fé pode crescer. Terceiro, temos que agir de acordo com a nossa fé. E quarto, pronto e último, a fé sem obras está morta. Faith without action. Let's read James 2. Vamos ler Tiago 2:26. As the body Assim como o corpo without sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Can you look at me? Am I alive or dead? Eu tô morto ou vivo, gente? Yeah, you are so smart. Você é muito esperto. But I am alive. Eu tô vivo. Por quê? Por que eu tô vivo? Why am I alive? Por que eu tô aqui vivo? Because my spirit. Porque meu espírito, que foi dado por Deus para mim, eu estou vivo. Um dia você vai receber uma notícia: o pastor Márcio está morto. You're gonna listen to this minute. Você vai ouvir isso. Não creia, é uma mentira. Because I serve God and I will. Porque eu sirvo a Deus, eu nunca vou morrer. But let's go back. Mas para explicar isso, eu quero. As the body without the spirit is dead. Então, como is dead. assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu estou vivo porque meu espírito vive em mim. The moment Mas no momento que meu espírito sai do meu corpo, o que meu corpo acontece? O corpo está morto. that is what the Bible says. E aqui que a Bíblia está falando. I am alive because Estou vivo porque meu espírito está aqui. in the same way. Da mesma maneira, In the same way, faith without
Fé sem ação é morta. Faith without action is dead. Fé sem ação está morta. If we truly believe something, we will act according. Se nós cremos, vamos agir de acordo com o que cremos. Some people, hello, Isso é muito grande. Presta atenção. have positive Tem pessoas que têm pensamento positivo, não fé. right? Por quê? Qual que é a diferença? Fé é pensamento positivo. Deus vai me curar, Deus vai me curar. E não vai. Faith has one action. Porque a fé tem uma ação. Você tem que agir em cima da sua fé. Faith is always expressed through action. A fé é sempre expressa por ação. To know what Se você quiser saber o que as pessoas acreditam, olha como elas vivem. Olha para o estilo de vida delas. actions Nossas ações revelam o que a gente crê. actions reveal. Ações revelam o que cremos. Por quê? Read the Hebrew 11:7. Vamos ver o que fala lá em Hebreus Of Noah. 11:1. Let's read all together. Vamos ler todos juntos. By faith, Pela fé, warned about things not yet Noé, in holy avisado das coisas que ele não tinha visto, o que ele fez? Com fé, ele construiu para salvar a sua família. Noah warned Noé about foi avisado de algo, never seen before. algo que ele nunca tinha visto. E aí ele fez algo. He started doing something. Hebrews 11:1 Hebreus 11:1 fala o quê? is the confidence. Que a fé Some versions is the substance é a confiança das coisas que nós esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. if you can see. If you are waiting on people, Se você pode ver e está esperando nas pessoas, isso não é fé. faith doesn't need to see. A fé não precisa ver. Jesus said, blessed is those Jesus falou: abençoados são os que nunca viram, so see, but mas creram. first you see Primeiro, spiritual. você vê no espírito, não fisicamente. When you believe, Quando você crê, you have one assurance. você tem uma certeza. God is faithful. Deus é fiel. And then you are going to see later. What did Noah do? O que Noé, What Noah que Noé fez? Noé, said, Noah, it's going to rain. Deus falou para Noé: vai chover. The word Ah, então vamos ver se a palavra de Deus vai ser cumprida. Não, then said, let's begin to work. vamos fazer algo, vamos trabalhar. E ele começou a trabalhar. Isso é uma ação de fé. Você pode entender o que eu estou falando? Ele não ficou lá de braços cruzados. Por muitos anos, Deus continuou construindo a arca. He did not build the ark because he saw. Ele não construiu porque ele viu uma He did tempestade. not start Ele não construiu a arca because he felt something. porque ele sentiu as gotinhas de chuva. He did not start Ele não começou a construir now, porque ele viu nuvens. but he trusted Mas ele confiou na palavra. he trusted in what God said. Ele confiou no que Deus falou. If you just stay quiet, wait, Se você ficar quietinho, esperando, você nunca vai ver. never see. This is why I'm teaching that. E é por isso que eu estou te ensinando. Porque tem muitas pessoas que precisam ser salvas. They are lost. How they are going to come to church? Como que as pessoas vão vir à igreja? Words only. Só por palavras? Palavras sozinhas? Vazias? We have to be the display of Nós temos que ser a manifestação de Deus. As pessoas têm que olhar para o seu casamento e ver You can look to your life, your health.
ver sua saúde, a minha vida não tá boa, mas eles veem que a sua tá boa. Eles ouvem seu testemunho e eles vão sentir que eles precisam de Deus. Eu preciso do Deus dessa pessoa. Eu quero dar um testemunho pessoal. Muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra que Ele me levaria para outras nações. Eu era jovem. Naquele tempo, era difícil para crer. Eu era de uma família pobre, de um país pobre. Deus falou: você vai às nações. Eu falei: isso não faz sentido. Eu nunca tinha voado de avião. Eu não sabia o que era estar num avião grandão. Eu falei: como que vai ser isso? Mas eu criei. E eu comecei a servir a igreja. Se Deus vai me usar em algum lugar, eu tenho que começar pequeno. E eu comecei a servir na igreja. Lavava a louça nas conferências da igreja. Muitos querem pregar, querem ensinar. Mas eu comecei pequeno. Se você é fiel nas coisas pequenas, que Deus vai... Se você é fiel no pouco, Deus vai te dar grandes coisas. Mas as pessoas querem... eu quero estar lá na frente. Como tem a cozinha, o chão. Eu ajudava a limpar os banheiros da igreja. Eu não comecei num púlpito. Se Deus vai me usar, eu tenho que ler essa Bíblia. Eu comecei a ler essa palavra. Eu fiz o treinamento na minha igreja. A gente tem escola de vencedores aqui. Muitas pessoas saíram, não terminaram. O que a gente está ensinando? A palavra de Deus. E é assim que a gente prepara as pessoas para servir. Eu não preciso disso. E aí eu me tornei o líder de Life Group. E meu grupo multiplicou muitas vezes, cresceu muito. Depois de muitos anos, eu me tornei um dos pastores da igreja. E depois de anos de preparação, Deus me enviou para a Irlanda. Mas como que eu comecei? Ajudando a limpar o chão. Comece pequeno, mas seja fiel nas pequenas coisas. E Deus te porá em coisas grandes. Me ajuda a pregar. Fala para a pessoa do seu lado. Seja fiel nas pequenas coisas. Se você não é fiel nas pequenas coisas, Deus não vai te colocar em coisas grandes. How can God open the doors if you are not preparing ourselves? Como Deus pode abrir portas se você não está se preparando? Se você não está servindo, se você não está se envolvendo? Deus sempre nos prepara na igreja quando a gente se está conectado no corpo de Cristo. Você já viu um pé ou uma mão andando sozinho? Eu nunca vi uma mão andando sozinha, ou um pé. Somos um corpo. Esteja conectado com o corpo e Deus vai te ajudar, vai te usar à medida que você está conectado. Quando a gente se desconecta do corpo de Cristo, nossa vida espiritual fica fraca e nossa fé fica frágil
e adoentada. A igreja e os life groups é o lugar de treinamento. Igreja e os life groups são um lugar de treinamento. E é por isso que você recebe a palavra de Deus aqui na igreja, no life group, e aí você cresce espiritualmente e a gente se mantém conectado ao corpo de Cristo. Vamos nos levantar. E eu quero concluir. Não se mova, eu não terminei. Você precisa de um milagre na sua vida? Agora é a parte mais importante. Não ande, por favor. Estamos terminando. Anos atrás, quando eu comecei a caminhar com Deus, eu tinha um problema muito sério de enxaqueca. A dor era tão grande. Era uma dor atrás dos meus olhos, muito forte. Quando a dor vinha, eu sentia ânsia de vômito. Eu vomitava de tanta dor. Aí um dia, eu ouvi uma palavra, como você está ouvindo hoje de mim. E eu falei, Senhor, eu preciso usar minha fé. Eu ouvi do meu pastor, ele estava falando sobre fé. Naquele dia, eu não lembro certinho se alguém orou por mim, mas eu declarei, Tu és aquele que me cura. E eu comecei a agradecer Jesus. Eu não vi nada naquele dia. Eu acho que ainda tive essa dor mais uma vez. E quando eu estava com muita dor, eu chorando, eu falei, Jesus, Tu és aquele que me cura. Essa não é a verdade. A verdade é o que o Senhor disse. O Senhor livrou toda a minha dor. E eu estava declarando e chorando. E declarando, Tu é aquele que me cura. Naquele dia, foi a última vez que eu tive enxaqueca e até mesmo dor de cabeça. Acho que foi mais de 35 anos atrás. Nunca mais eu tive. Mas como que funcionou? Eu recebi uma palavra. Você está recebendo uma palavra? Você tem que crer. Não é só receber a proteína. Você está ganhando muita proteína hoje. E o que você está fazendo? Você tem que exercitar. Exercita. Você precisa exercitar. A Noé recebeu a palavra, ele começou a construir a arca. E o que você tem que falar? Talvez Deus esteja te falando algo. Seja fiel nas pequenas coisas que Ele tem te dado. E Ele vai te dar mais. Talvez hoje vai ser o dia. Você vai começar a falar, eu sou curada, eu sou abençoado. Não importa o resultado. Não espera ver a chuva para crer. Você crê e você vê. Eu ouvi e eu agi de acordo com a palavra. E a fé foi liberada. E eu recebi a cura que a graça de Deus já tinha providenciado. Deus providenciou. E como você pode acessar então? Qual é a chave? Feche seus olhos agora.
Deus ama when we believe quando a gente crê for greater things. para grandes coisas. You are not bothering God. Você não está incomodando a Deus. Deus tem poder para todos nós. Não pensa que você está incomodando a Deus. Eu posso viver assim. Não. Deus ama, You have to use your mas você tem que usar a sua fé. Amen. I'm challenging you. Eu quero te desafiar hoje. Step of faith. Tome um passo de fé hoje. Start building your ark. Comece a construir a sua arca. Start working. Comece a trabalhar, preparando para o futuro. There are people here. Tem pessoas aqui. God has ministry for your Deus tem ministério para a sua vida. God is preparing you for the future. Deus está te preparando para o futuro. Have to walk in obedience. Mas você tem que andar em obediência. Faithful Você tem que and God will guide you to raise ser fiel nas pequenas coisas. Ele vai te usar nas grandes. Comece a orar agora. Maybe it's time for you to declare Talvez é hora de você começar a declarar what God will do. o que Deus vai fazer. Isso é fé. And you need to start acting. E você precisa agir em fé. Maybe your action, Talvez a sua ação terá que ser your words. suas palavras. Just begin. You have to say, Você vai ter que falar: Deus, eu creio. I believe, Lord, Eu creio, Senhor, the one who que started. Tu é aquele que começou a boa obra em mim e o Senhor vai concluí-la, vai terminá-la. Continua orando agora.